Bom, as transformações da matéria podem ser físicas ou químicas, né? A diferença entre elas é basicamente uma. A transformação física, ela altera apenas a forma, enquanto que uma transformação química, ela altera a maneira como os elementos químicos ou átomos estão ordenados na estrutura da matéria. Então, se você, como exemplo, amassa uma folha de papel ou dobra, você tem condições de desfazer isso, tem condição de desdobrar, você tem condição de desamassar, e se você pegar um lápis ou uma caneta ou um giz, você consegue pintar, desenhar, escrever em cima dessa folha de papel que você tinha amassado ou dobrado. No entanto, se você queimar, colocar fogo nessa folha de papel, no final da queima não tem mais folha de papel. O que aconteceu aí? Houve um reagrupamento, uma realocação dos átomos, dos elementos que constituíam essa matéria em outros. Então você percebe que há fumaça, que há uma quantidade de calor ali envolvida e no final não tem mais a folha de papel. Então, quando há alteração da estrutura dos átomos, da estrutura interna da matéria, você tem uma transformação química. Quando há apenas uma reagrupação ou um reagrupamento desses elementos, você tem uma transformação física. Então veja bem, são 3 estados físicos da matéria: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Então, se nós observarmos aí, temos nos desenhos um becker com um cubo de gelo, um outro no qual esse cubo de gelo se transformou em água, e um outro onde a gente não está observando aparentemente nada, mas observem que aqui eu tinha o espaço vazio em branco, né, e aqui tem todo um azul representando que essa água líquida se transformou em vapor. O que causou essa transformação? Nada veio de fora nem saiu, porque a gente tem o tubo fechado, né? Desde o começo. A gente tem um sistema fechado, tudo bem? Ao fornecer uma quantidade de calor a esse sistema, a água que estava aqui no estado sólido, ou seja, eu tinha aqui um cubo de gelo, esse cubo de gelo ganhou calor e se derreteu e se transformou em água, estado líquido. Com o prosseguimento do fornecimento do calor, esse líquido se transformou em vapor dentro desse sistema fechado, tudo bem? Então o calor aqui é a grandeza que possibilitou a transformação de um estado físico para outro, do estado sólido para o líquido e depois para o gasoso. Tá? A gente poderia observar o mesmo efeito se transformássemos cada molécula da água aqui numa bolinha. Então, num primeiro estágio aqui no estado sólido, nós temos bolinhas agrupadas de uma forma bem definida, bem ordenada. Conforme eu forneço calor, há uma desordenação dessas bolinhas que representam aqui as moléculas, né? No entanto, essa desorganização, ela tem um certo nível de desorganização, ela não é total. A desorganização total ela vai ocorrer aqui, no estado gasoso, com essas moléculas ou essas bolinhas, aqui no caso, ocupando todo o volume disponível aqui do sistema. Né? Então, um grau de organização inexistente aqui no estado gasoso. No estado líquido há ainda um certo grau de organização. As moléculas não ocupam todo o sistema, mas aonde elas podem estar, elas como que delineiam, a sua forma é delineada pelo recipiente. E no estado sólido, as moléculas estão agrupadas de uma forma bem definida. Tá? Então aqui um exemplo de transformação de estado físico da matéria. Já uma transformação química, eu tenho inicialmente aqui pedaços de papel, poderia ser outro material, em combustão, e o que vai resultar essa combustão? Moléculas de CO2
um átomo de carbono, 2 de oxigênio, e foram necessários para para a obtenção dessas moléculas dois átomos de oxigênio na forma de uma molécula de oxigênio e a matéria-prima aqui que sofreu combustão, no caso aqui átomos de carbono. Então eu posso ter aqui pedaços de carvão, né, que na presença de oxigênio, havendo uma chama, esse carvão vai se combinar com o oxigênio e vai formar uma outra molécula que é o CO2. Então não tem no final nem o carbono, nem o oxigênio. Eu tenho apenas o gás CO2 e uma quantidade de calor aí que foi liberada. Então aqui eu tenho uma transformação química, há um reagrupamento dos átomos, há uma combinação aqui de elementos químicos que levou a uma nova substância, a uma nova molécula. Então, expressando essa reação aí numa reação química típica, eu tenho no início o carvão, que está indicado aqui apenas pelo átomo de carbono, né, um elemento químico C, mas a combinação desse carbono com oxigênio, O2, vai resultar na molécula de CO2 mais uma quantidade de calor que foi liberada durante essa queima. Isso aqui, esse tipo de reação recebe um nome, mas ainda não é o momento apropriado para falarmos sobre isso. É uma reação exotérmica. Né? Nós poderíamos representar outras diversas reações. Um exemplo a mais aqui, a queima do álcool no motor do automóvel. O álcool é representado pela molécula de C2H6O. Quando eu combino com três moléculas de oxigênio, eu vou ter a combustão resultando em duas moléculas de CO2 mais 3 moléculas de H2O, de água, e a energia que é necessária para mover o seu veículo. Né? Então, mais um exemplo aqui de transformação química. Então, veja que depois aqui dessa setinha, né, a reação completa, eu não tenho nada que se assemelhe aos reagentes, aos elementos iniciais que deram condições para a reação ocorrer. Nos produtos, não há nada parecido com o que eu tinha antes nos reagentes. Então, isso caracteriza uma reação, uma transformação química. Tá bom? Bom, dentro ainda de matéria e energia, a gente começa a afunilar um pouco mais e vamos definir agora o que é substância, o que é mistura. Então, quando a gente analisa a matéria com a olho nu, né, digamos assim, de forma qualitativa, com os nossos sentidos, chamamos a matéria de substância. Então, uma substância é algo que possui uma composição característica determinada e um conjunto de propriedades definido. Vamos lá para os exemplos. A substância ela pode ser simples, né, quando ela é formada por apenas um elemento químico. Elementos químicos é o que a gente encontra ao analisar uma tabela periódica. A tabela periódica é um conjunto de elementos químicos, né, cada um distinto do outro, pelos uma característica que nós abordaremos. Vamos ficar, por enquanto, com essa ideia de elemento químico, que é algo único. Né? Então, uma substância simples ela é formada por um único elemento químico ou composta por vários elementos químicos, mas de forma definida. Bom, uma substância simples é quando há um único elemento químico. Então, eu tenho lá átomos apenas de ouro, ou apenas átomos de mercúrio, ou apenas átomos de ferro, ou apenas átomos de zinco. Eu estou falando de uma substância simples. Quando eu tenho uma substância composta, aí eu já estou entrando na ideia de molécula. Dois ou mais elementos químicos reunidos me dão como resultado a formação de uma substância composta, e aí o exemplo mais clássico é a água, mas também poderíamos usar como exemplo o açúcar, sal de cozinha, cloreto de sódio,